verso de número 5. Mateus capítulo 16, verso 5. Quem achou diz amém? Diz assim a palavra do Senhor. Mateus capítulo 16, verso de número 5. Diz assim: Ora, tendo os discípulos passado para o outro lado, esqueceram-se de levar pão. E Jesus lhe disse: Vede e cautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles, porém, discorriam entre si, dizendo: É porque não trouxemos pão. Percebendo Jesus, disse: Por que discorrieis entre vós, homens de pequena fé, sobre o não terdes pão? Não compreendeis ainda? Nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens? E de quantos cestos tomastes? Nem dos 7 pães para os 4.000? E de quantos cestos tomastes? Como não compreendeis que não vos falei a respeito de pães? E sim, cautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Então entenderam que não lhes dissera que se acautelassem do fermento de pão, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Amém, povo de Deus? Feche seus olhos, Pai, em nome de Jesus. Estamos diante da Tua palavra. E diante da Tua palavra, Senhor, que é vida. A Tua palavra, Senhor, que é eficaz. A Tua palavra, Senhor, que é mais penetrante do que espada alguma. A Tua palavra que é apta, Senhor, para discernir, ó Deus, a mente e a intenção do coração do homem. Ela, Senhor, é apta, Senhor, para dividir entre juntas e medulas, ó Pai, entre o entendimento e o sentimento do homem. Que nesta noite a Tua palavra, Senhor, ela encontre guarida em nossos corações e ela faça a obra que precisa ser feita. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós nos curvamos diante da Tua palavra. Nós, ó Deus, inclinamos a nossa fonte e nós, ó Deus, abrimos o nosso coração. Que o Teu Espírito Santo nos impulsione, ó Deus, para que possamos, ó Deus, a cada dia, Pai, viver a Tua santa palavra. Fala conosco nessa noite, em o nome de Jesus. Amém. Amém, povo de Deus. Olhe para a pessoa do seu lado e diga assim para ela, ó, cuidado com o fermento dos fariseus. Para não fazer acepção de pessoas, fale para a pessoa do outro lado. Cuidado com o fermento dos fariseus. Irmãos, nós estamos nesse texto diante de um contexto muito diferente para Jesus, no sentido de propósito. Por quê? Nós estamos vendo nesse texto Jesus falando para os discípulos acerca do pão, aonde eles sempre estavam andando de cidades em cidades e necessariamente precisavam se alimentar. Jesus agora, muito provavelmente, ele estava indo ali para outra cidade, e na cidade a qual ele estava indo, muito provavelmente ali para Cesareia, para aquele lado, Jesus então pergunta para os discípulos: vocês têm pão? Vocês estão trazendo pão? E a Bíblia nos mostra nesse contexto que os discípulos esqueceram de levar o pão. Irmãos, esquecer é uma atitude que muitas das vezes é natural. Quem nunca esqueceu alguma coisa? Nós estamos falando de circunstâncias naturais, circunstâncias normais. Olha para mim, por gentileza, deixa eu te falar. Esquecer são atribuições de pessoas normais, em circunstâncias normais. O que é anormal, a pessoa ter esquecimento contínuo.
Eu abro aqui um precedente para pós-pandemia. Já ouvi muitas pessoas falando: pastor, minha memória está complicada. Confere com alguém aqui nessa noite? Pois bem, então não sou só eu. Me sinto mais aliviado. Mas existem pessoas que, de tempos em tempos, algumas coisas acontecem, seja na sua saúde mental, na sua saúde emocional, ou na sua saúde física, que por hora faz com que elas talvez perca em algum momento a sua memória, ou ela perca algo que ela deveria fazer e não faz, por motivo de esquecimento. Então, irmãos, escute isso: esquecer é um processo natural na vida de pessoas naturais, de pessoas normais, de pessoas físicas. O que é anormal, isso se tornar contínuo. Esqueceu isso, esqueceu aquilo, esqueceu a porta aberta e veio para a igreja, esqueceu o ferro ligado, né, Priscila? Esqueceu a panela no fogo e foi no supermercado. Então, irmãos, tem coisas que acontecem que é normal, mas agora quando isso começa a acontecer de forma corriqueira, alguma coisa não está normal. Sim ou não? Alguma coisa não está normal. Mas olha, nós estamos diante de uma situação normal, onde Jesus diz: trouxeram o pão, e os discípulos então esqueceram o pão. Eu pergunto para você nessa noite: quando alguma coisa acontece de anormal, ou seja, a palavra anormal é o que sai da normalidade, era para ser assim, mas não foi, algum equívoco, alguma coisa aconteceu, qual é a sua reação? Como é a sua reação? Como você reage à anormalidade? Como você reage diante de situações que fogem à regra, situações que fogem à normalidade? Os discípulos esqueceram de levar o pão. Eu imagino que numa situação como essa, algumas pessoas talvez com o seu temperamento mais sanguíneo, mais colérico, talvez ficaria desesperado: meu Deus, nós vamos morrer de fome, e agora? E agora? O que vai acontecer conosco? Não tem pão para comer, não vai ter água, e agora como é que vai ser a nossa vida? Talvez alguém entraria em estado de desespero, porque houve um esquecimento de uma coisa necessária. Uma coisa necessária. Mas muitas das vezes, irmãos, nós perdemos as estruturas por coisas supérfluas. Quantas vezes nós perdemos as estruturas por coisas que num estralar de dedos são resolvidas? Perdemos a bênção, perdemos a paz, perdemos a alegria, perdemos a comunhão, por causa de coisas pequenas, banais, que talvez com uma correção resolveria, um ensino resolveria, uma direção resolveria, uma conversa resolveria. Quem está entendendo diz amém. Olha o que Jesus faz com os discípulos nesse contexto. Jesus lhe disse: vede e cautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Sabe o que eu acho tão engraçado de Jesus? É que Jesus não perdia a oportunidade para ensinar. Olhe para a pessoa do seu lado e diga assim: ó, todas as vezes que você cometer um erro, Deus, por amor a você, Ele vai usar uma situação para te ensinar. Por amor a você, Deus vai te ensinar. Eu errei. Errou, você é humano, todo mundo erra. Mas não é porque você errou que você não vai ser ensinado. Você errou, você pode ser perdoado, mas o perdão não exime do ensino. Quem está aqui comigo nessa noite? O perdão não exime do ensino. Você é perdoado, mas você vai ser ensinado. E olha, Jesus então olha para os discípulos, usando minhas palavras: vocês esqueceram o pão? Beleza, mas eu quero falar um negócio para vocês. Tome cuidado com o fermento dos fariseus. Tome cuidado com o fermento dos saduceus. Os discípulos então discorriam entre si dizendo: por que não trouxemos pão? Irmãos, existem situações que às vezes fogem à regra. Só que Deus não nos chamou para ficarmos ali discutindo a picuinha. Deus nos chamou para ser resolvedores de problema. Deus nos trouxe e nos salvou e nos levantou para que a gente resolva.
Amém, povo de Deus? Para que a gente resolva. Olha os discípulos aqui, porque foi você que era para trazer o pão? Não, era para você. Não, quem que era para trazer o pão? Agora o problema não é quem era para trazer o pão, a questão agora é resolver o problema. A questão agora é que precisa de pão. A questão é que agora nós precisamos de algo que é fundamental. A questão não é mais quem tinha que trazer e quem não trouxe. A questão é o que fazer. Sabe o que eu acho engraçado em Jesus? É que Jesus, ele é onisciente. Jesus, ele consegue saber o que vai acontecer lá na frente, antes que as coisas aconteçam. Jesus estava prevenindo no meio dos discípulos uma discussão. Jesus estava prevenindo no meio dos discípulos algo que poderia faltar, ou melhor, algo que poderia tirar deles a comunhão. Quando Jesus diz assim, Jesus perguntou do pão, eles disseram que esqueceram, Jesus esqueceu o pão. Jesus só disse, cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. E sabe o que é interessante nisso? É que os discípulos não deram atenção para o que Jesus falou. Eles continuaram focados em quem esqueceu o pão. Eu pergunto para você, marido, lá na sua casa, quando alguma coisa acontece que sai fora do seu plano, que sai fora do normal, você foca na resolução do problema ou você foca no problema? Alguma coisa deu errado, você quer fazer o quê? Você quer brigar ou você quer resolver o problema? Você mulher que é bom nisso, né? Mulher é uma bênção, mas a mulher, quando é nessas horas, ela precisa entender que a resolução do problema é que faz com que você seja uma mulher de Provérbios 31, sábia, a mulher que edifica, a mulher que consegue enxergar a resolução do problema. O homem sábio é o homem que resolve o problema sem precisar criar outro. É o homem que consegue trazer à luz o entendimento, sem que seja necessário abrir o leque, para que outros problemas possam acontecer. Olha Jesus falando para os discípulos, cadê o pão? Esqueceram o pão. Era como se Jesus estivesse falando o seguinte, agora toma cuidado com o fermento, hein? Fermento dos saduceus, fermento dos fariseus. Mas foi como se Jesus não tivesse falado nada para eles. Porque eles começaram falando, pois é, né? E agora? Por que não trouxemos o pão? Percebendo Jesus que eles estavam lá entre eles conversando, por que não trouxeram o pão? Jesus então, vendo que eles discorriam entre si, Jesus percebeu e disse, por que corris entre vós? Por que discorre entre vós, homens de pequena fé? Sabe o que Jesus está fazendo? Jesus está trazendo à memória daquelas pessoas os milagres. Jesus está trazendo à memória dos seus discípulos o que ele já havia feito. Deixa eu dizer uma coisa para você nessa noite. Talvez você esteja passando por alguma escassez, alguma falta, alguma coisa que deveria ser feita e não foi feita, alguma coisa que deveria ter acontecido e não aconteceu. Jesus te trouxe aqui nessa noite para dizer para você, lembra que isso já aconteceu há tempos atrás, e o Senhor realizou milagres, e o Senhor pode realizar milagre de novo. Deus pode realizar um milagre outra vez. Não importa quem esqueceu o pão, não importa de quem é a culpa, o que importa é que o propósito seja alcançado, o que importa é que o nome de Jesus seja glorificado, o que importa é que o Senhor cresça e que nós diminuamos, o que importa é que Jesus apareça e que nós diminuamos, o que importa é que o nome do Senhor seja glorificado na igreja, na sua casa, na sua família, no seu negócio, o nome de Jesus seja glorificado. Às vezes a gente está perdendo tempo, focado em coisas, irmãos, que não vai chegar a lugar nenhum. Quem foi que esqueceu o pão? Poderia ter sido você, poderia ter sido eu, poderia ter sido qualquer um de nós, sim ou não? Esquecer é uma atribuição de pessoas que estão vivas, gente que tem sentimento, gente que tem coisas para estar fazendo. Irmãos, os discípulos eram muito ativos no ministério de Jesus.
Quantas coisas, irmãos, eu olho, eu quero abrir um parênteses aqui, fazer uma aplicação. Eu olho para os diáconos da nossa igreja. Quantas coisas precisam ser feitas. E às vezes não sai tudo 100% do jeito que deveria fazer. E não é porque não saiu 100% do jeito que deveria fazer, que nós vamos perder a comunhão. Não é porque não saiu 100% que nós vamos perder a paz. Eu louvo a Deus pelo que foi feito. Porque se não saiu 100%, mas saiu 80%, glória a Deus, vamos melhorar. Mas nós precisamos celebrar o que foi feito. Quem está aqui comigo nessa noite? Nós precisamos entender, olha Jesus. Jesus distribuiu a missão para os discípulos. A corda sempre rebenta para o lado daquele que é o mais fraco. Geralmente é assim o ditado. Mas na prática a corda sempre vai arrebentar na vida de quem lidera. Na vida de quem lidera sempre é onde a corda vai arrebentar. Os discípulos esqueceram o pão. Só que quem que é que tinha que realizar o milagre? Jesus. Sabe o que isso significa? Às vezes vocês podem falhar em alguma coisa que é humano, é normal. Mas o líder vai ter que responder por isso. O líder vai ter que resolver o problema. O líder vai ter que chamar a responsabilidade para você, vai ter que pegar a bola, dominar no peito e falar: é comigo, eu que vou resolver. Sabe por quê? Porque a quem mais é dado, mais é cobrado. Então nós precisamos entender isso. E eu estou falando isso no aspecto geral. Ei, você pai de família, você mãe. Se o seu filho que é menor de idade e você permite com que ele infringe uma lei, diante da justiça, quem é que vai responder pela quebra da lei que o seu filho ou filha cometeu? O responsável. Mesmo que eu e você não queira, vai responder. Por quê? Porque você é responsável. Assim é o líder. Olha, quando Jesus faz a pergunta do pão, é porque o pão era importante. O pão representa a comunhão. O pão representa matar a fome, alimentar o corpo. O pão tem uma representatividade. O pão representa a unidade do corpo de Cristo. Quem está aqui comigo nessa noite? O corpo de Cristo é representado pelo pão. Quando Jesus fala para os discípulos: quem trouxe o pão? Você trouxe? Não. Você trouxe? Não. Quem que trouxe o pão? Ninguém trouxe o pão. E agora? Jesus já anteveu. Jesus falou: opa, cuidado, hein? Ninguém trouxe o pão, mas cuidado com o fermento dos fariseus. Jesus não estava mais falando de pão. Jesus estava falando nessa hora do quê? Confusão. Quem está entendendo diz amém. O problema agora não é mais o pão. O problema agora é o fermento. O problema agora não é mais o pão que mata a fome, que gera comunhão. Não. Jesus já sabe que não tem pão. Jesus não corrigiu os discípulos falando: ô Pedrão, você é irresponsável mesmo, hein Pedro? Brincadeira com você, hein Tiago? E Judas. Não, Jesus não fez isso. O que Jesus fez? Vigia, cuidado com o fermento dos fariseus. Jesus não apontou nem para um, nem para o outro. Jesus não. Jesus falou para todos: tomem cuidado com o fermento dos fariseus. O que Jesus estava dizendo? Se você não vigiar, o fermento vai vir sobre você, e você vai levedar a massa, e você vai estragar a comunhão. Então Jesus já estava alertando os seus discípulos sobre o fermento. Porque, irmãos, quando alguma coisa dá errada, é a brecha que o diabo quer para poder quebrar a comunhão. Quando alguma coisa dá errado, é a brecha que o inimigo quer para poder destruir a comunhão. E olha, esquecer o pão era a brecha que o diabo precisava para semear uma contenda no meio dos apóstolos, no meio dos discípulos. Deixa eu fazer uma pergunta para você de uma forma comparativa.
Quantos pães você já esqueceu na sua vida? De formas diferentes. Ei, você marido, quantos aniversários de casamento você já esqueceu? Dia de aniversário da sua mulher. Dia de aniversário do seu filho, da sua filha. Ei, você mulher, quantos pães você já esqueceu na sua vida? Momento de elogiar, não elogiou. Quantos pães você já esqueceu na sua vida, que era você assumiu um compromisso e esqueceu do compromisso? Quantos pães você já esqueceu na sua vida? E deixa eu dizer uma coisa para você, nem por isso você morreu. Nem por isso a vida acabou. Nem por isso tudo deu ruim. As coisas se encaixaram, as coisas deram certo de uma forma ou de outra. E hoje você está aqui, hoje você pode testemunhar isso. Mas o que Jesus estava dizendo é que esquecer o pão acontece. Esquecer o pão faz parte da vida. Mas o que nós não podemos é permitir que o fermento dos fariseus venha sobre nós nesse momento do esquecimento, nesse momento do erro, nesse momento da falha. Porque é nesse momento que o diabo está procurando uma oportunidade para ele criar uma situação. É nesse momento que Satanás está procurando uma brecha para ele dividir o corpo. É nesse momento que Satanás está procurando uma brecha para ele poder fazer com que as pessoas não participem do corpo de Cristo, que é a mesa do Senhor, é a mesa da comunhão. Eu como pastor, quantas ligações eu já recebi de irmãos falando: pastor, não vou participar da ceia não, pastor, porque eu e minha mulher hoje, nós brigamos. Quem nunca? Quem nunca esqueceu o pão no casamento? Quem nunca esqueceu o pão em alguma área no casamento? Fez uma coisa que não deveria fazer, falou uma coisa que não deveria falar, não fez uma coisa que deveria ter sido feita, e você esqueceu o pão. Quem está aqui comigo? Quando nós focamos apenas no problema, nós não somos sábios o bastante para ser resolvedores. Jesus, quando percebeu que haviam esquecido o pão, Jesus viu uma oportunidade para poder ensinar os discípulos. Jesus sabia que tinham esquecido o pão. Jesus perguntou: trouxeram o pão? Trouxeram? Você trouxe o pão para esse casamento? Você trouxe o pão para essa família? Você trouxe o pão para essa empresa? Você trouxe o pão nesse negócio? Existem pessoas que estão passando por problemas tão difíceis em áreas distintas, talvez na área conjugal, talvez na área familiar, talvez na área financeira, talvez isso, irmãos, é uma representação de esquecer o pão. Mas a pergunta é: como é que você vai resolver isso? Jesus está dizendo: cautelai-vos com o fermento dos saduceus e dos fariseus. Porque quando uma pessoa está fermentada, ela não resolve, ela espalha. Quando uma pessoa está fermentada, ela não resolve, ela não ajunta, ela espalha. O fermento separa a massa, ela leveda tanto que ela separa. E o fermento pode ser a ira, pode ser a raiva, pode ser a falta de perdão. O fermento, ele não consegue fazer com que algo seja positivo, no que diz respeito à comunhão. O fermento é prejudicial. Então eles, porém, discorriam entre si: por que não trouxemos o pão? A palavra discorrer aqui está bonita para o negócio, mas tem uma tradução que diz: eles discutiam entre si. Quem trouxe o pão? É como lá na casa, né? Tem uma distribuição dos afazeres. Todo dia, uma pessoa, eu lembro de um pastor contando um testemunho.
que eles compraram um hamster. Quem sabe o que é hamster aí? Eles compraram um hamster, um ratinho desse tamanho, uma bola de pelo desse tamanho. Colocou lá, a alegria da família, um hamsterzinho, um ratinho, beleza. Aí é o seguinte, muito ocupado, a outra muito ocupada, 2 filhos, vamos fazer uma escala. Segunda, fulano cuida do hamster. Terça, fulano cuida. Quarta, foi indo. Primeira semana, todo mundo bonitinho, cuidando do hamsterzinho. Chegava em casa, a primeira coisa que ia lá no hamster. Bilu, bilu, bilu. Passado-se 2 semanas, já entrava em casa, ninguém mais dava atenção para o bichinho. 1 mês, só ele estava cuidando do hamster. Ele olhava e falava, alguém já deu ração para o bichinho aqui? Eu esqueci. Deixa eu olhar a escala aqui. Aí era o fulano não tinha tempo, tinha muita coisa para fazer. Aí para o bichinho não morrer, ele ia lá e colocava alguma coisa. Aí passou-se alguns dias, ele teve um compromisso, o hamster morreu. Virou uma guerra dentro daquela casa. Era a esposa que culpava o marido, os filhos que culpavam a mãe. Porque não deu comida, você não cuidava. Mas você também não cuidava. Quando era a sua escala, você também não cuidava. Pois é, mas ele morreu no dia tal, que era a sua escala. E virou aquela confusão naquela casa. E aí aquele pai chegou e de repente ele deu um grito: cala a boca todo mundo! Todo mundo. Essa casa virou não vou usar a palavra, por causa de uma bola de pelo desse tamanho. Quando que nós vamos trazer a paz de volta para esse lar, para essa casa? Vocês não entenderam que Deus que permitiu dessa bola miserável de pelo morrer, para que a gente pudesse ser uma família de novo? A mulher ficou quietinha, os filhos ficaram quietinhos, e ele falou: eu vou dizer mais, quem estava cuidando desse bicho era eu não compro mais um outro bichinho desse, e vocês precisam aprender a ter responsabilidade nessa casa. A partir de hoje, você vai ficar responsável pelo seu quarto, você vai ficar responsável pelas suas coisas. Sua mãe não arruma mais sua cama, sua mãe não lava mais sua roupa, você vai cuidar da sua roupa, você vai cuidar dos seus sapatos, você vai cuidar da sua roupa, você vai cuidar do seu quarto. Aí ele pôs a casa em ordem. Aí quando a mulher deu um sorrisão, e eu quando chegar nessa casa eu quero casa limpa. O homem estava cheio do Espírito Santo ou estava endemoniado? O que vocês acham? Quem põe a casa em ordem está cheio do Espírito Santo. Agora, como é a situação? Uma bola de pelo é que vai mandar na sua casa, vai mandar na sua família? Tem casa que quem manda é o cachorro. Você sabia? Eu conheci uma pessoa há um tempo atrás, que quem mandava na casa era o cachorro. Se o cachorro sentasse no sofá, você tinha que sentar no outro lugar, porque o cachorro não saía. E o cachorro era desse tamanho, irmãos. Vontade. O cachorro sentava, você chegava lá, o cachorro pulava no sofá e fazia. Olhava assim e falava: endemoniado. E os donos: ai, que bonitinho, isso aqui é dele, ele é assim. É assim. Aí você ia no outro lugar, o cachorrinho saía e ia lá e ficava assim para você, olhando. Eu lembro uma vez, era um casal de cachorrinho. Aí um subiu no sofá, eu tive que sentar numa cadeira e conversando com o casal, beleza. Aí quando eu fui sair, na porta, a outra cachorrinha ficou lá na porta, latindo para mim, não queria deixar eu passar. Pastor, é assim, de vez em quando ela é estranha, vamos sair por aqui? Eu olhei assim, meu Deus, para ter libertação nessa casa, esse cachorrinho vai ter que morrer.
Sabe por que Deus às vezes permite algumas coisas acontecer? Porque está tomando a liderança. Tem gente que dá a liderança da casa para o animal. Tem gente que dá a liderança da casa para quem não deveria ser o líder. Você sabia que tem família que quem manda é o filho? Tem família que quem manda é uma criança de 2 anos. Eu não quero. O pai, toma, aqui ó. Deus está falando aí, irmão? A criança chora. Aí vai a mãe, vai o pai, vai o vô e a avó. Tudo seguindo o que a criança está mandando, o que a criança está fazendo. A criança se torna o rei, se torna a rainha do lugar. Eu estava num curso ontem, e nós estávamos aprendendo sobre psicopatologia. Você sabia como é tão confuso na mente de uma criança ela se tornar territorialista, assim como para um animalzinho, e depois você quer tomar a liderança, você vai ter que frustrar emocionalmente e psicologicamente essa criança ou esse animal, porque você vai ter que retomar a autoridade. Da mesma forma é com os filhos. Isso fala de pais que colocam filho para dormir na cama junto com o casal. Quando você for tirar, provavelmente você vai ter que traumatizar essa criança para você poder retomar a autoridade da sua cama. Só que nós estamos falando sobre isso agora, irmãos, porque antigamente não era assim não. Quantos traumas eu tive? Quantos traumas você teve? Hoje, se você der uma palmadinha, a lei vai vir sobre você. Irmãos, eu nem vou falar para você do que eu apanhava. Não morri, estou aqui, saudável, cheio de saúde, pregando a palavra de Deus. Quem está entendendo diz amém. A autoridade não está apenas em se impor, a autoridade está em você prever também as situações para que elas não aconteçam. Jesus, quando viu a situação, Jesus falou para os discípulos, cuidado com o fermento. Jesus já estava antevendo uma confusão. Jesus, percebendo que a confusão ia persistir, Jesus fala no verso 9, não compreendeis ainda? Ou seja, Jesus já tinha falado. Vocês não compreendeis ainda? Nem vos lembreis dos 5 pães para 5.000 homens? E quantos cestos sobrou? Vocês não lembrou dos 7 pães para 4.000 homens? E quantos cestos ainda sobrou? Olha o que Jesus estava dizendo. Ei, esquece o problema do pão. Esquece, não permita que isso se torne uma confusão no seu casamento, não permita que isso se torne uma confusão no seu ministério, não permita que isso se torne uma confusão na sua empresa, não permite que isso se torne uma confusão na sua família. Esquece o problema do pão. Lembre que Jesus está com você e Ele ainda realiza milagres. Esquece, irmão, o problema do pão. Lembre que Jesus realiza milagres. Como não compreendeis o que vos falei a respeito de pães, mas acautelai-vos dos fermentos dos fariseus? Diga comigo aqui nessa noite, em nome de Jesus. Eu entendi a palavra do Senhor, e a partir de hoje, eu não foco mais no problema, eu foco na solução. Diga com fé, em nome de Jesus. Eu posso esquecer o pão, outras pessoas podem esquecer o pão, mas nós não esqueceremos de preservar a comunhão. Em nome de Jesus, Deus me chamou para ser resolvedor de problemas e não causador de problemas. Amém? Coloque-se em pé em nome de Jesus.